Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Nós, depois de um dia abençoado, maravilhoso, nós estamos na casa do Senhor, né, para juntos adorarmos o Senhor. E não só isso, né, também estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Eu agradeço ao pastor Walter, pastor da igreja, pela oportunidade que nos dá, e todos os irmãos que estão aqui também, que vieram para realmente, mais uma vez, somar neste lugar, adorar a Deus e também meditar na palavra do Senhor, né? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1, palavra de Deus. Texto muito conhecido, todos nós. O pastor Walter falou que depois irá iniciar uma série aí de doutrinas fundamentais, e veio no meu coração, então, esse texto aqui como uma introdução aí a doutrinas fundamentais. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Evangelho de João 4, verso 1. Então, esse texto, como uma introdução a doutrinas fundamentais, que ele diz que começará daqui mais uns dias, e a gente quer, então, meditar com os irmãos nessa passagem. Diz assim a palavra de Deus. Um texto muito conhecido, os irmãos poderem ficar sentados mesmo, acompanhando aí. Nós leremos na versão revista e corrigida, né, que é o aqui da nossa igreja. Provavelmente, se você tem outra versão da sua Bíblia, acompanhe no projetor. Os irmãos estarão colocando essa versão aí, revista e corrigida. 4:1 diz assim a palavra de Deus: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Pelo que respondeu Jesus e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo.
Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Esse último versículo, vamos toda a igreja ler? Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Esse último texto, nós vamos ficar só até aqui. Eu quero convidar você para orar uma vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Jesus, por essa palavra, por esse texto, porque mais uma vez o Senhor tem, Senhor, meu Pai, revelado as Escrituras, não somente a nós, mas em vários lugares, onde tem, Senhor, pessoas, meu Pai, nessa noite de terça-feira, vários lugares, várias igrejas estão também meditando na Tua palavra. Que nessa noite, meu Pai, nós aqui possamos, meu Deus, ser alimentados pela Tua palavra, que é vida, que é verdade. Pai, que não seja, Senhor, de nós mesmos, que não seja, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, o próprio homem, meu Deus, mas que seja o Senhor nessa noite que venha fazer a diferença, falar em cada coração, trazer alimento, porque cada um de nós precisamos, meu Pai, desse alimento de cada dia. Em nome de Jesus eu te peço, como teu servo e filho, Senhor, que o Senhor possa nos usar, tirando o Senhor todo impedimento, toda barreira e todo empecilho que possa, meu Deus, porventura atrapalhar, Senhor, de nós expormos a Tua palavra e atrapalhar que o Teu Espírito haja em cada coração. Nós repreendemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amados, não vou demorar, vai ser rápido essa meditação, texto que os irmãos conhecem bem, uma introdução, acredito, dentro do que o pastor vai propor para a igreja nos próximos dias. Esse texto, ele é tão interessante porque nos mostra que Deus, para ser adorado, é necessário que, através de Jesus Cristo, né, nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir as verdades desta palavra, deste Evangelho. Porque hoje, quando nós falamos em verdades, os irmãos sabem que nós vivemos numa época, num tempo, em que as verdades estão invertidas, né? Ou seja, até existem verdades, mas nós vivemos num tempo em que parece que cada um quer ter a sua verdade. Eu tenho a minha, você tem a sua, e aí você fica com a sua, fica com a minha, respeita a minha, e nós vamos viver bem. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, que é assim que o mundo concorda. É algo tácito entre a humanidade, em que cada um respeita a verdade do outro, e aí caminharemos juntos e andaremos juntos. Mas o que eu acho interessante é que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que ela tem uma verdade única e definida. E muitas vezes a verdade da Escritura, a verdade da Palavra de Deus, ela fala conosco de tal maneira que às vezes dói em mim e dói em você. Às vezes eu e você somos exortados, às vezes nós levamos chicotes e apanhamos desta palavra, porque ela exige de nós uma mudança, ela exige de nós uma postura que nós possamos caminhar no Evangelho dentro da verdade da Escritura Sagrada. Por que eu digo isso? Porque nós estamos diante deste Evangelho, o Evangelho de João, que nada mais é, irmãos, do que a exposição desta verdade, o Evangelho de João. Os irmãos sabem que desde lá do primeiro capítulo, né, quando Jesus, ali no capítulo 1, verso 17, Jesus, ele mesmo é testemunha da verdade. Lá no capítulo 6, ele ainda diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós podemos observar é que aqui no capítulo 4, que está sendo exposto para nós, é mais uma dessas verdades. E a principal verdade, qual que é a principal verdade? Jesus Cristo é a revelação da nossa salvação. Essa é a principal verdade aqui nesse capítulo 4, que nós veremos exposto aqui para nós. Amém? Essa é a verdade central, né? Ou seja, a verdade central é uma reverberação daquilo que Cristo disse lá no capítulo 1, verso 12, né? Ele veio para os que eram seus, né? E os seus não receberam, mas a todos que o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Quantos aqui nessa noite receberam Jesus Cristo como seu Salvador? Todos que receberam Jesus, foi dado a mim e a você o direito de sermos feitos
filhos de Deus. Essa é a verdade principal. Mas nessa porção que nós vamos falar nessa noite com os irmãos, nós podemos dividir ela, esse capítulo 4, esses 26 versículos, em 3 blocos, 3 momentos nós podemos dividir essa pequena porção. O primeiro momento vai aí do verso 1 ao versículo 6. Esse é o primeiro momento. Nós podemos chamar esse primeiro momento aqui de um movimento duplo de Jesus. Como assim? O que está acontecendo aqui? Jesus está se afastando dos judeus, ou dos fariseus, né? Dos judeus e fariseus, porque os fariseus eram judeus líderes, ali judeus. Então Jesus está se afastando dos judeus e está se aproximando dos samaritanos, né? Então esse é o primeiro quadro que nós podemos ver do verso 1 ao verso 6. Ele se afasta dos judeus e então ele se aproxima dos samaritanos. Esse que nós podemos tirar aqui em primeiro lugar. Veja bem que nós temos um movimento aqui, no capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aberta, permaneça aberta, mas você pode observar comigo, no verso 3, que ele deixou a Judéia e foi para a Galileia, né, o verso 3. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos. E era necessário que ele passasse por Samaria, né? Agora, o que nos chama a atenção nesse movimento é que não só vemos aqui um movimento geográfico, Jesus deixar a Judéia e ir para a Galileia, mas o que me chama a atenção nesse texto é o movimento do coração de Jesus, ou seja, ele estava numa terra onde ele estava pregando, missionário Sueli, as pessoas não estavam dando ouvido, não estavam acreditando no que ele falava, então o coração dele fala assim, bom, se eu estou aqui nessa terra, o povo não está acreditando, deixa eu ir para outro lugar, porque tem pessoas que precisam desta palavra, precisam deste evangelho. Então, o movimento que nós vemos em Jesus é o quê? Um movimento missionário. É um movimento missionário. Jesus sai da Judéia, dos seus, e ele vai então para Samaria, um lugar mais distante daquele lugar. Esse movimento missionário no coração de Jesus é que me chama a atenção aqui neste momento. Jesus, ele vai até os samaritanos, aqueles que eram rejeitados, né, pela cultura, pelos judeus. Então, todos nós sabemos, meus amados irmãos, hoje, naquela cultura do primeiro século, se nós tivermos um pouquinho de noção de como funcionava a cultura, nós entenderemos melhor o texto. Na nossa cultura hoje, quando fala de samaritano, nós já ligamos o quê? Ao nome Bom Samaritano. Tem o hospital, né? O Hospital Bom Samaritano, tem algumas creches, alguns asilos com este nome Bom Samaritano. Por que acontece isso na nossa cultura e na nossa geração? É porque o catolicismo conseguiu impregnar na nossa sociedade, na cultura brasileira, essa questão do bom samaritano. Então ficou influenciado na nossa cultura, que quando fala de samaritano, lembra-se do bom samaritano. Mas na época, no primeiro século, não era perante os judeus visto como bons. Para os judeus, os samaritanos eram vistos como pragas. Para os judeus, os samaritanos eram vistos como pessoas rejeitadas por Deus. Por que isso? Vários motivos. Um dos motivos, os irmãos sabem, que era a questão do casamento misto. Os samaritanos aceitavam casar com pessoas de qualquer lugar, né, de qualquer nação. Esse é um dos problemas que nós identificamos. Mas não era somente isso. Os irmãos vão ver várias outras situações, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os samaritanos, a rejeição dos judeus em cima dos samaritanos, né? Mas antes de nós chegarmos aí no verso 4, dá uma olhada comigo no verso 1 e 2, veja bem, do capítulo 4, diz que quando os fariseus ficaram sabendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, né, então, o verso 2 diz que ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Esse verso 1 e 2 ele é interessante porque nos posiciona. Nos posiciona como? No contexto. Veja bem que Jesus, não sabemos bem se a popularidade de Jesus estava grande assim, como está dizendo aqui o capítulo 4. Até porque, o
que acontece lá no capítulo 2 com Jesus? No capítulo 2, Jesus ali no final, né, a partir do verso 15 do capítulo 2, Jesus está dentro do templo com uma zorrague na mão e está expulsando os cambistas ali do templo. Aquele comércio que tinha lá no templo, Jesus expulsa então os cambistas, dizendo, isso aqui é casa de oração, Deus não aceita fazer comércio aqui dentro. Então veja que parece que a popularidade de Jesus ali entre os judeus, por causa da sua afronta com os judeus, não sabemos se estava popular por causa disso. No capítulo 3, o que nós temos? Jesus confronta Nicodemos. Nicodemos, eu e você sabemos que era o quê? Um dos líderes, um dos importantes ali, judeus, líderes importantes. E quando Jesus confronta Nicodemos, Jesus está confrontando o que na vida de Nicodemos? A justiça própria. Porque Nicodemos achava que para herdar o reino dos céus, era tudo aquilo que ele estava fazendo e vivendo, ou seja, entendendo a lei, praticando a lei, sendo fiel à lei. É por isso que Jesus então precisa trazer para Nicodemos outra vertente. O que Jesus fala para Nicodemos? Do novo nascimento. É necessário, Nicodemos, que o homem nasça de novo. Amém? Então Jesus confronta a justiça própria na vida de Nicodemos, um líder da lei. Então eu pergunto para você, será que a popularidade de Jesus estava tão grande assim no capítulo 4? É questionável, mas aqui o importante é que, diz o verso 1, que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. O que eu acho interessante é que o próprio texto da sua Bíblia, a minha Bíblia diz, se bem que Jesus não batizava, né? Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Mas Jesus chamava a atenção, isso é fato, Jesus chamava a atenção. E Jesus não querendo, se Jesus continuasse lá, ele já tinha expulsado os cambistas, Jesus já tinha confrontado o líder Nicodemos. Jesus não querendo um embate maior, ele faz o quê? Ele se afasta dos judeus e ele vai então aos samaritanos, ele se aproxima daqueles que eram rejeitados. Aí vem o verso 4, que eu estava dizendo para vocês, era necessário passar por Samaria. E o que me chama a atenção é essa palavra necessário. Porque se nós olharmos na geografia, parece que é lógico o texto aqui, o versículo. Porque quando você olha na geografia, o que acontece? A Galileia está, aqui eu estou dando um exemplo para os irmãos, para você imaginar como se fosse um sanduíche. A Galileia está em cima, a Judéia embaixo e Samaria no meio. Então, Jesus estava na Judéia. Para ir para a Galileia, ele tinha que passar. Na geografia, logicamente, o caminho era Jesus passar por Samaria para chegar na Galileia. Então, para nós hoje, nós olhamos no mapa e concordamos com esse texto aqui de João. Falamos assim, realmente era necessário Jesus passar pela Samaria. Só que os irmãos sabem, como eu também, que judeu ortodoxo, missionária Celestina, pastora Celestina, judeu ortodoxo, ele preferia dar a volta, né, atravessando o Jordão 2 vezes, porque aí você tinha a Judéia, né, o Jordão aqui ao lado, você tinha que ir para leste, você atravessava o Jordão, né, caminhava ali nas regiões de Moabe, e depois voltava atravessar o Jordão novamente para chegar na Galileia. Todo judeu ortodoxo preferia esse caminho do que passar por Samaria. Então, nós ficamos pensando, era necessário Jesus passar por Samaria. Então, já vejo que uma obra do Espírito Santo era necessário, porque Jesus tinha um compromisso ali em Samaria. Amém, irmãos? Assim como Jesus tem um compromisso conosco nessa noite aqui no Jardim América. Quem sabe o plano de Deus era diferente, mas ele falou, é necessário eu dar uma passadinha ali no Ministério Jardim América, na sede, porque tem um grupo de irmãos e irmãs que estão ali, e eu preciso tocar naquele povo que está ali naquele lugar. Era necessário Jesus passar na sede do Jardim América, porque tem algo a fazer aqui na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. É muito interessante
nós olharmos a palavra de Deus. Mas voltando àquela questão que eu disse aos irmãos, que os judeus não se davam com os samaritanos, na questão do casamento misto, você tinha uma outra questão também, que é encontrada na Bíblia católica. Os irmãos sabem que essa nossa Bíblia aqui, talvez tenha alguns visitantes aqui, ou alguns irmãos que talvez ainda não tiveram essa informação, os irmãos sabem que a nossa Bíblia é chamada da Bíblia protestante. Nossa Bíblia protestante, por quê? Os livros que estão contidos nela são os livros canônicos. São aqueles livros que nos concílios, né, durante a nossa trajetória depois de Cristo, dos apóstolos, tivemos concílios. E quando os concílios se reuniram, eles definiram, estes livros são inspirados, e estes vão estar nas Escrituras. Então é chamada a Bíblia protestante. E aí a Bíblia católica tem alguns outros livros que não são somente os livros canônicos, são chamados de livros apócrifos, né? E esses livros apócrifos, eles não são inspirados. Nós temos 7 livros, e só para dizer para os irmãos que lá no livro de Eclesiástico, que está na Bíblia católica, no capítulo 50, você, lá no versículo 27 até o 30, você encontra uma passagem, né, que diz assim, que tinha 3 nações, aliás, 2 nações que o povo de Israel detestava, e uma outra nação que nem era nação para eles. Uma nação que o povo de Israel detestava era o povo edomita, a outra nação que Israel detestava eram os filisteus, e a outra nação, eles dizem, dos moradores de Siquém, que são os samaritanos, que nós nem consideramos nação. Na verdade, lá na Bíblia nem fala nome de samaritanos, só fala moradores de Siquém, ou Sicar, como é no texto aqui que nós lemos, onde fica o poço de Jacó. Então você encontra isso aí. Mas não é só isso, você vai encontrar também uma instrução judaica que diz que todo bom judeu, ele não come em prato e nem bebe em copo que foi usado por samaritano. Uma instrução judaica, ou seja, algo que as crianças, os meninos, vocês lembram que os meninos de 12 anos, eles já aprendem toda a lei, toda a instrução, e eles repetem isso. Jesus mesmo, ele deu esse exemplo aos 12 anos, repetindo e falando a lei ali para os doutores. No caso de Jesus, ensinava os doutores, né? Então, essa instrução dizia que bom judeu não pode beber e nem comer em pratos, e nem beber em copos de samaritanos. Para os irmãos terem uma ideia, Flávio Josefo, um grande historiador, ele registra um episódio, né, nos seus escritos, ele que é um dos melhores historiadores, ele e Eusébio de Cesareia, ali do 1º, 2º até o 4º século, os 2 maiores historiadores que nós temos na nossa história, pelo menos notícia. Ele narra um momento em que, um pouco antes de Jesus Cristo vir ao mundo, num momento de Páscoa, né, os irmãos sabem que a festa de Páscoa, nós aprendemos aqui domingo, né, com o nosso pastor Júnior, a Páscoa, a maior e a festa mais celebrada, né, pelos judeus. Então, nesta festa celebrada pelos judeus, foi justamente no período dessa festa da Páscoa, que vieram alguns samaritanos e pegaram porcos, né, ossos de porcos, e colocaram, esparramaram, isso foram muitos ossos de porcos, esparramaram no pátio do templo ali em Jerusalém. Flávio Josefo, então, conta essa narração, para os irmãos terem uma ideia, eu estou aqui tentando colocar para os irmãos, para vocês terem uma ideia como que era a relação entre judeu e samaritano. Havia essa rixa, essa briga entre eles ali constantemente. Amém, irmãos? Eu quero prosseguir aqui, para nós caminharmos, mas o que nos chama a atenção, depois dessa rixa, é que o verso 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar,
junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Então, o que eu quero destacar aqui com os irmãos, nesse momento, é que Jesus precisa passar por Samaria, Poço de Jacó. Os irmãos sabem que tem um peso histórico muito grande, porque muitas coisas aconteceram ali no Poço de Jacó. Então, os irmãos lembram que quando Jacó, ele luta com um anjo, foi ali no Val de Jaboque, foi nessas regiões aqui do Poço de Jacó. Os irmãos lembram que quando Jacó, ele encontra com Esaú, né? Jacó vem lá das terras do seu tio Labão, e ele volta para as suas terras, e no encontro, depois que ele encontra Esaú, ele pega e faz um altar em agradecimento a Deus ali no Val de Jaboque, porque Deus o livrou. E nesse momento Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então veja que tem vários momentos históricos tremendos nesse Poço de Jacó. E não foi só esse. A Bíblia diz também que aqueles ossos de José, os irmãos lembram de José lá do Egito, né? Os irmãos lembram que os judeus carregaram os ossos de José durante 40 anos. Esses ossos também foram enterrados ali em Sicar, ali no Poço de Jacó. Então, tem momentos históricos tremendos sobre esse texto. Mas diz o texto aqui que Jesus chega a esse poço e, cansado da viagem, Jesus sentou, e era por volta da hora sexta. Mais ou menos que hora é essa, irmãos? Meio-dia. Meio-dia. Jesus chega por volta de meio-dia, cansado, né? E nós vamos ver que daqui a pouco o texto vai dizer também que ele estava com sede, né? E aí agora então o segundo movimento, nós acabamos de entender o primeiro movimento, ou seja, Jesus se afasta dos judeus e se aproxima dos samaritanos. E aí agora um segundo momento que nós vamos entender aqui no texto, é que Jesus, ele se aproxima de uma mulher samaritana e oferta para ela salvação. Você vai encontrar isso do verso 7 ao verso 15. Amém? Esse é o segundo momento aqui desse texto que nós vamos ver. Esse segundo bloco, ele é destacado porque nós encontramos aqui 3 falas de Jesus e 3 falas da mulher samaritana. Esse segundo bloco, ele é muito importante por causa disso. E nós vamos ver um detalhe precioso, né? Diz a palavra de Deus, que verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Que hora que era, irmãos? Meio-dia. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Hora do almoço, né? Você acha que meio-dia é um horário legal, pastor Zé Machado, para uma mulher ir ao poço pegar água? Era meio-dia. Hã? Meio-dia. Eu fico pensando hoje meio-dia. Geralmente meio-dia é um horário bom, né? A gente que está no dia a dia normal, é um horário bom para a gente estar onde? Está em casa, almoçando, né? Para você tirar uma soneca, quem está aí no serviço, de repente é hora de almoço. É hora de almoço, se tiver terminado de almoçar, almoça rapidinho, tira uma soneca. Mas foi justamente a hora que a mulher samaritana foi tirar a água. E me chama a atenção que o texto diz que ela estava sozinha. Então, essas duas coisas me chamam a atenção aqui no verso 7. Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Meio-dia não é horário para a mulher ir buscar água. E nem era para ela estar só. Geralmente as moças naquela época, hoje a gente já fica com medo, não sei os irmãos, mas eu, por exemplo, tenho os meus filhos menores, eu não deixo eles sair sozinhos na rua. Nós estamos no século 21, tem câmeras, né? Tem aí muitos guardas aí, pastor Zé de Moraes. Imagina naquela época, lá no século I, né? Mulher sair sozinha. O normal, segundo os estudiosos, é que geralmente as moças judias, elas saíam em grupo.
E ao buscar água, elas iam ou de manhãzinha, porque o sol estava fresquinho, ou no final da tarde para buscar água, e nunca ao meio-dia. O que é que isso aqui aponta para mim e para você, então? Que essa mulher estava se escondendo. Se ela ia meio-dia sozinha, ela estava escondendo de alguma coisa. Talvez não queria ser visto, talvez porque sempre que as pessoas viam ela, a criticavam, a julgavam. E para os irmãos é até bom entender esse texto, porque você já sabe dessa mulher um pouco do histórico dela, né? Nós vamos entender que Jesus faz uma revelação, mas nós que somos crentes, já vimos o texto várias vezes, já sabemos do histórico dela. Hoje as pessoas casam 2, 3 vezes, e muita gente ainda critica, né? Se casar 2 ou 3 vezes. Então imagine essa mulher, irmãos, neste momento, no poço sozinha e ao meio-dia, né? E Jesus então traz a primeira fala. Qual é a primeira fala de Jesus? Dai-me de beber. É muito interessante, irmãos, porque outro estudioso da palavra de Deus vai dizer outra coisa. Mulher séria não conversava com homem no meio da rua, mulher séria. E outra coisa que vão dizer também, que nenhum judeu zeloso, né, nenhum povo de Deus escolhido, né, ficaria de conversa com alguém que era infiel à palavra de Deus, que era apóstata da palavra de Deus. Como que os judeus consideravam os samaritanos? Povo rejeitado por Deus, povo desprezado. Então, os estudiosos vão dizer isso. E agora Jesus quebra barreiras quando ele fala com a mulher e ele diz: dai-me de beber. E o texto ainda complica mais para nós, por quê? Porque o texto diz que, para mim e para você, o verso 8, que nós lemos o 7, mas o verso 8 diz que os discípulos de Jesus tinham feito o quê? Saído para comprar comida. Sabe de quem que é a função de dar água para o mestre? Jesus era o quê? Um rabi, um mestre. Os discípulos estavam ali para quê? Para assessorar. Mestre, nós vamos comprar comida, mas só precisa de alguma coisa? Estou com sede, meus discípulos, traz água para mim. E os discípulos então iam lá e pegavam a água e falavam: não, agora o mestre, só quer mais alguma coisa, mestre? Nós vamos comprar comida, mas ainda tem um pãozinho aqui, o senhor está com fome? Tem um pãozinho aqui que restou, um pedaço do peixinho. Então essa era a função dos discípulos. Mas diz que eles foram comprar comida. E se Jesus estava com sede, significa que Jesus ficou sem o quê? Sem nenhum apoio dos discípulos. E aí Jesus pede água para quem? Para uma mulher. Significa que Jesus está pondo aquela mulher em pé de igualdade com quem? Com os discípulos. Jesus está pondo já ela no pé de igualdade dos discípulos. Então, irmãos, veja que Jesus, de maneira maravilhosa, ele quebra barreiras aqui, que para mim e para você, para o judeu naquela época, eles não entendem. Eu e você hoje, talvez para nós possa ser comum, né? Mas para o judeu daquela época, eles não entendem nada do que está acontecendo. Mas, veja bem, algo mais estranho ainda, como eu já tinha dito aos irmãos, era proibido para judeu usar copo de samaritano. Se Jesus pede água, significa que ele ia usar o copo da samaritana. Então veja o tanto de barreiras que Jesus está aqui quebrando. Por isso, a indignação da mulher. O que foi que ela disse? No verso 9: como, sendo tu judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela fica indignada? Porque Jesus quebra todas as barreiras possíveis. Amém, irmãos? Jesus já tinha feito muito para estar ali, né? Mas ele ainda quebra outras barreiras ao se aproximar dessa mulher. É o que está acontecendo nesse segundo movimento aqui. Ele está se aproximando de uma mulher samaritana e ofertando para ela a salvação. É o que ele vai dizer quando ele pede água, né? E ela fica indignada. Aí no verso 10, o que Jesus disse? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Tu, ela que me pediria água
e eu te daria água viva. Amém, irmãos? É muito interessante, meus amados, porque o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, o verso 10 está dizendo assim para nós: se tu conheceras o dom de Deus. O que é esse dom de Deus? Vamos interpretar para nós? O que Jesus está ofertando para ela aqui? Se tu conhecesse salvação. O que é salvação? É o dom gratuito de Deus, é graça. Amém? Se tu conheceras a salvação, o dom gratuito de Deus. E quem é que eu sou? Quando Jesus fala quem é que eu sou, ele está dizendo o quê? Eu posso te dar esse dom. Amém? Louvado seja Deus. O que significa? Que ela receber salvação não dependia da fé dela, porque era dom de Deus. Presente depende de mim, de você, de alguma coisa, irmãos, para nós receber salvação? Não depende. A nossa fé é apenas o instrumento para nós acreditarmos que Deus oferta de graça através do Filho a salvação para mim e para você. A fé é só o instrumento, a mão para nós pegarmos a bênção e o presente de Deus. Amém? É isso aqui que está dizendo o Evangelho. Jesus está ofertando para ela salvação. Então, mulher, se tu soubesses, né, desta salvação, e quem sou, tu me pedirias e eu te daria água viva. Amém? Interpretando esse texto do original para nós, o original vai dizer, essa água viva é água corrente, água pura. Por que é muito cabível aqui? Não sei se os irmãos sabem, mas esse poço de Jacó, ele é um poço que funciona até hoje. Vocês foram lá em Israel? Vocês chegaram aí lá no poço de Jacó, pastor? Não? Irmãos, quantos anos tem isso aqui? Quantos anos tem o poço, desde a época de Jacó, e até hoje esse poço da água? Aqui, às vezes, quando se fura uma cisterna, um poço, tem um prazo de validade, né? Tem um prazo de validade esse tempo dessa água, dessa cisterna. Mas esse poço de Jacó, até hoje, não secou e ele jorra água, e a água é potável. O povo bebe dessa água. É muito interessante aqui, por isso que quando Jesus está falando para ela, ela está entendendo literalmente o que Jesus falava: água viva, água corrente, água pura. Só que Jesus não está falando. No primeiro momento, essa mulher, ela está pensando que Jesus poderia ir lá pegar essa água pura, essa água viva, essa água corrente. Nesse primeiro momento é isso. Amém? Veja bem, vamos continuar aí que os irmãos vão ver. Vamos chegar lá, que é a segunda fala dela, né? A segunda fala, você que está com a sua Bíblia aberta, o verso 11. Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem essa água viva? No verso 12, és tu maior do que Jacó, na verdade, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. O que eu acho interessante, lendo no texto, que eu não sei se os irmãos já tinham percebido, mas que no primeiro momento aquela mulher percebe que Jesus era um judeu. O judeu não fala com o samaritano, não é isso que ela diz lá na primeira fala dela? Agora, na segunda fala, ela fala assim: tudo bem, eu estou entendendo dessa água viva, dessa água corrente, mas como é que o senhor vai tirar essa água lá do poço? Ou então, se o senhor não vai tirar de lá, da onde virá essa água? O senhor é maior do que Jacó? Então, veja que em segundo lugar, ela está considerando Jesus. Primeiro, ela considerou Jesus sendo um judeu. Agora ela considera Jesus sendo maior do que Jacó. O senhor, porventura, poderia ser maior do que Jacó? O que eu quero mostrar para os irmãos é o que Jesus está fazendo com esta mulher, é querendo que ela conheça o Evangelho, conheça a palavra. Em primeiro lugar, o primeiro momento, ela só entendeu a questão do judeu.
Depois agora ela está entendendo a questão, será que este homem, ele é maior do que Jacó? Amém? Vamos então para a terceira fala de Jesus, no verso 13, ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, esse nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Emalai de candalamates. Aleluias. Eu não sei, talvez você não entendeu, ou talvez você está longe pensando nas suas contas, ou pensando em já chegar em casa e jantar, não sei. Talvez você não entendeu, mas eu não sei se os irmãos sabem que é a segunda vez no Evangelho de João que usa a expressão vida eterna. A primeira vez, vamos ver quem lembra onde está o texto. Quem pode aí dar uma acertada aí, fazer um gol, chutar e fazer um gol? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui creram nesse Jesus Cristo que foi enviado por Deus, para que possa receber vida eterna? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, louvado seja Deus. E aqui no capítulo 4, Jesus está aplicando o que ele ensinou no capítulo 3,16 para Nicodemos. Ele está aplicando para esta mulher samaritana, dizendo, mulher, a água que eu dou, ela não só sacia a sede aqui da terra, mas a água que eu dou, ela sacia a sede e vai jorrar em você, te levando, isso vai te possibilitar a levar você a ter vida eterna. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quantos aqui tem água saltitante dentro de você? Água viva, água corrente, que flui de dentro de você. A Bíblia diz que dentro de cada um de nós, irmãos, que somos templos, flui um rio de água viva, o rio do Espírito Santo, que tira qualquer barreira e dificuldade que possa tentar nos impedir de ir para lá, que é o plano de Deus na minha e na tua vida. Amém? As mansões celestiais. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, que eu quero, já passo para o final, mas talvez, quando nós lemos o texto aqui, nós ficamos só impressionados, pensando, não, mas Jesus é bom demais. Ele está falando que essa água viva, ela nos dá a vida eterna. Nós, talvez, na nossa cultura, não entendemos muito bem o que Jesus está propondo para esta mulher. Mas eu não sei, novamente vou falar de uma liturgia judaica. Sabe o que acontecia lá, nos cultos judaicos? O que estava na liturgia? Liturgia são os cultos. Quando nós viemos aqui para os domingos, para as quinta-feira, para as terças, nós temos as nossas liturgias. A liturgia judaica era o seguinte: todo judeu tinha que chegar no templo de Jerusalém, e era para ele repetir em oração, todos os dias, dizendo, Deus, não traga vida eterna para os samaritanos, porque não são povo do Senhor, são povo rejeitado, não traga a vida eterna. Ou seja, o povo judeu entrava no templo e amaldiçoava os samaritanos, orando todos os dias para Deus não trazer vida eterna para os samaritanos. E aqui o que Jesus está falando para a mulher samaritana? A água que eu te dou é água que jorra de tal maneira que vai te dar vida eterna. Irmãos, nesse momento essa mulher está impactada com o que Jesus está falando, porque todo samaritano sabia que judeu orava para Deus não os visitar com vida eterna. Amém, irmãos? Agora deu para você entender um pouquinho da profundidade do que Jesus está dizendo para essa mulher. Eu preciso caminhar, mas ainda a terceira fala dessa mulher, no verso 15, essa mulher está tão impactada no verso 15 que ela diz, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui mais tirá-la.
Ela está tão impactada que ela quer dar água. Amém? O que é que você lembra? As pessoas hoje aí fora também ficam tão impactadas com os nossos cultos, com o mover de Deus, com a graça de Deus, com a restauração que Deus faz na minha e na sua vida, que muita gente lá fora vem para a igreja porque está interessado no quê? Na bênção de Deus, no milagre. É o que essa mulher está querendo. Ela está tão impactada da grandeza e do milagre que Jesus está oferecendo que ela quer um milagre. Mas só que ela ainda não está pronta. Ela ainda precisava conhecer o Senhor do milagre, o Senhor da bênção, que é o terceiro momento aqui que nós temos desses 26 versículos que nós lemos. Terceiro momento, a partir do verso 16 até o versículo 26. Amém? A partir do verso 16, você encontra então Jesus agora trazendo uma revelação salvadora. Agora, mulher, que você entendeu o milagre, ou seja, podemos dizer que ela entendeu o dom gratuito de Deus, né? Se tu soubesses, né, o dom de Deus. E quem é que fala contigo? Então, primeiro Jesus tratou de responder para ela sobre o dom de Deus, a graça salvadora. Agora Jesus vai revelar. E para nós alcançarmos a graça somente através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora Jesus vai se revelar para esta mulher a partir do verso 16. Mas para Jesus se revelar, é necessário que Jesus faça uma coisa tremenda que ele fez com essa mulher, mas não só com essa mulher, ele fez com Nicodemos, e ele fez também com aquele casal que foi abençoado lá na transformação da água em vinho. Para nós entendermos quem é Jesus, nós precisamos ser levados à luz. Quem é a luz? Jesus é a verdadeira luz, irmãos. Amém? Porque tudo aquilo que, para vermos o defeito, ou seja, dessa pintura aqui, se nós formos olhar na parede e olharmos defeitos do pintor que pintou essa parede, é necessário que nós cheguemos mais luz ali perto da parede. Então, o que Jesus está fazendo agora nesse terceiro momento é Jesus colocando luz diante da mulher para ela entender quem ela é. Para nós entender a graça da revelação salvadora, em primeiro lugar, nós precisamos entender quem somos, aonde estamos, para que depois nós possamos conhecer quem é Jesus Cristo. Amém? Quem é o verbo de Deus. Jesus sabe que o ser humano precisa disso. É por isso que Jesus se aproxima daquela mulher, que horas? Meio-dia, porque Jesus, a luz que brilha em Jesus, ela é mais forte do que o sol ao meio-dia. Mesmo ao meio-dia, aquelas trevas, aquela escuridão que habitava nessa mulher, as trevas seriam expostas, porque a luz havia chegado ali naquele momento. Amém, irmãos? Agora veja bem, você observa comigo que Jesus sabe o que ela precisa. Uma mulher que está se isolando, está se ocultando, como nós dissemos, chega aquele momento ali no poço, e mesmo nessa conversa com Jesus, até agora ela está numa conversa religiosa, porque Jesus está falando de água viva, de vida eterna, então ela até agora está na conversa religiosa, tudo que o povo, a cultura daquela época queria. Viu, irmão Zé de Souza? Tudo que a cultura daquela época queria era falar de religião. Porque quando nós falamos de religião, às vezes nós fugimos de assuntos morais. Nós fugimos de nós mesmos. A religião, ela é muito boa, mas muitas vezes a religião, ela pode ocultar muitas coisas. E naquela cultura, principalmente. Então, Jesus, ele precisa expor aquela mulher, e ele coloca ela sob exposição no versículo 16, quando ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Aquilo que era oculto agora tem que desocultar. Aquilo que estava escondido agora tem que ser achado. Amém, irmãos? O que ela diz no verso 17? Você que está com a sua Bíblia aberta, no verso 17, a mulher respondeu, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Amém? O que eu acho interessante é que essa mulher parece ser ríspida, mas na verdade ela está tentando
nessas respostas secas, ela está tentando já despistar Jesus. Quando Jesus fala assim, vai, chama o teu marido e vem cá, ela está tentando que Jesus aceite a resposta dela. Ela dá a resposta, não tem marido. Aí Jesus fala, vai ver então, né, pastor Zé Machado, ela é solteira, ela é viúva, então tá bom. E a ideia dela, ao responder assim, é que Jesus bebesse a água e a deixasse em paz e fosse embora. Mas Jesus, como eu disse aos irmãos, ele conhece o meu e o seu coração. Jesus, no próprio verso 17, ele diz, bem disseste, é verdade, não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você está agora não é o teu marido. Ai, irmãos, quando Jesus diz isso, essa mulher, quando Jesus diz isso, aquele que conhece os nossos corações, por que eu estou dizendo isso? É que nessa noite de terça-feira, talvez eu e você estamos aqui, talvez eu esteja ministrando a palavra, estou ministrando uma palavra que é palavra de Deus, mas tem um que está aqui nesta noite, que conhece o teu coração, que conhece você por dentro, que conhece você no seu interior. Talvez nessa noite nós estamos aqui na terça-feira, estamos escutando o ensino, e talvez, quem saiba, nós estamos até fugindo dentro da religião, estamos participando de uma igreja, de uma comunidade, e quem sabe escondendo algo, mas nessa noite eu quero te dizer, da mesma maneira, com aquela mulher, ela alcançou a salvação, e a água que jorra para a vida eterna, foi quando ela reconheceu, meus irmãos, quando Jesus disse para ela, mulher, tu teve 5, e agora esse 6º não é teu marido, veja bem comigo, a mulher no verso 19, então vejo que tu és profeta. Ela está começando a cair a ficha, vocês perceberam? Lá no começo, ela entendeu que ele era judeu, depois ela entendeu, tu és maior do que Jacó, e agora ela está caminhando para entender, tu és profeta? Parece que tu és profeta, tu está olhando a minha vida e vendo a minha vida, amém, irmãos? Mas ainda falta algo mais, né? Amém? Essa mulher, ela é tão insistente que ela quer fugir do assunto. No verso 20, ela ainda continua insistindo em fugir do assunto. E ela agora continua querendo ficar na trilha teológica. Era o assunto mais falado daquela época. Por que era o assunto mais falado? Nós estamos aqui 2 povos, judeus e samaritanos. Os judeus adoravam aonde? Em Jerusalém, no templo. Os samaritanos, os irmãos sabem que fizeram um templo lá em Gerezim. Vocês lembram o que lá no Monte Gerezim, Moisés, quando ele pronuncia Deuteronômio 28, né? Ele pronuncia as bênçãos e as maldições. As maldições eram no Monte Ebal, e as bênçãos eram onde? No Monte Gerezim. Então os samaritanos falaram, se Deus está proferindo as bênçãos no Monte Gerezim, nós vamos fazer o templo no Monte Gerezim, porque as bênçãos de Deus estará sobre os samaritanos. Então os samaritanos adoravam no Monte Gerezim. Então havia essa briga, era o assunto mais falado entre judeus e samaritanos. Então aquela mulher queria fugir do assunto, fala para Jesus, e aí? Já que o senhor está falando muito de vida eterna, de fluir de água, então vamos agora para algo muito importante, adoração. O Senhor falou tanto comigo, impactou tanto a minha vida, que eu quero aprender sobre adoração. Onde devemos adorar? Meu tempo acabou, irmãos, eu ia mais versículo por versículo aqui com você, mas meu tempo acabou, preciso resumir. Agora veja bem, Jesus, ele educado como sempre, ele responde para aquela mulher da mesma maneira que ele fala para sua mãe. Vocês lembram lá no capítulo 2, quando Maria, a mãe de Jesus, falou assim, Jesus, faz alguma coisa pelos noivos. Os irmãos lembram que Jesus falou para sua mãe, mulher, não é chegada a minha hora. Agora aqui, Jesus também fala mulher, porque é algo de educação daquela cultura daquela época. Chamar uma pessoa por mulher não é como hoje. Talvez hoje nós falamos mulher, muita gente fica ofendida, ao invés de falar o nome ou de falar a profissão da pessoa, né? Mas Jesus fala mulher, a hora vem, ou melhor, a hora já chegou. Lá para a mãe de Jesus, Jesus falou, a minha hora não
chegou. Mas para esta mulher, Jesus fala: a hora chegou. Que hora é essa, irmão? A hora da salvação, a hora do reino de Deus. A hora é, e a hora já chegou. A salvação chegou, amém? Em que não se adora, não é nem em Gerezim e nem em Jerusalém, mas se adora a Deus em qualquer lugar, porque Deus não é adorado em templos de pedra, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém, irmãos? É isso que Jesus explica para essa mulher, e eu encerro então com você, com a progressão na vida desta mulher. Veja no verso 25, comigo. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Não sei se os irmãos já ouviram ou sabem, mas os samaritanos, eles esperavam vir o Messias. Só que o termo que eles usavam não era Messias. Essa mulher só usa Messias porque ela sabe que Jesus é um judeu. A palavra que os samaritanos usam é Tareb. E a expectativa é diferente. Por quê? Porque a expectativa dos judeus era que quando o Messias viria, quem que ia chegar? O líder que os iria livrar do jugo romano. O Messias, a expectativa dos judeus, é por isso que até hoje, é por isso que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias prometido, porque a expectativa deles era que Jesus seria o líder que os livraria do jugo romano. Agora, a expectativa dos samaritanos não é a mesma dos judeus. A expectativa dos samaritanos é aquilo que está lá em Deuteronômio 18:15, quando Deus promete vir um outro profeta, porque para os samaritanos, eles não acreditam nos profetas que se levantaram, Malaquias, Zacarias, Isaías. Para os samaritanos, o último profeta que veio foi Moisés, e depois de Moisés não veio nenhum outro. Então, para eles, eles esperavam o profeta que viria. Então, para eles era o Tareb, ou então o Messias dos judeus, e o profeta que viria seria aquele que ia explicar as coisas. É por isso que ela diz para Jesus: eu creio, eu tenho essa expectativa de que vai vir o nosso Tareb, vai vir o nosso Messias, e quando ele vir vai explicar tudo isso que o Senhor está me falando. Nesse momento, os olhinhos de Jesus brilham, porque era nesse ponto que Jesus queria chegar, pastor Zé de Machado, com aquela mulher, que ela entendesse que ela precisava do Messias, amém? Porque de Messias ela sabia, ela tinha uma expectativa, que quando o Messias viesse, ela explicaria para a samaritana, para os samaritanos, todas as coisas. Então, quando a expectativa dela é preenchida, ela entendeu quem era Jesus, e por entender quem é Jesus, ele diz no verso 26, toda a igreja leu comigo, não leu? Vamos ler de novo? Verso 26. Você que está com a sua Bíblia aberta, o irmão saiu dali, mas o 26 diz: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém, irmãos? E essa tradução, ela é linda, literal e maravilhosa. Ela é fiel aos originais. Porque não é igual a outras traduções que diz assim: disse-lhe, sou eu. Não é. Ela está igual está no original. Eu o sou. Lembrando para mim e para você o quê? Deuteronômio 3,14. Quando Deus disse para Moisés, quando Moisés questiona e diz: para quem que eu vou e digo a Faraó que o Senhor é? Vai a Faraó e diz que o eu sou te enviou. Então Jesus diz para aquela mulher: eu sou o que falo contigo. Amém? Amém, irmãos? Vocês entenderam a progressão? Para aquela mulher, um judeu maior do que Jacó, um profeta, e agora o Messias. Por ela entender quem é o Messias, ela alcançou salvação. Amém, irmãos? Então eu termino por aqui, dizendo para você a conclusão que nós podemos fazer de tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, desses três movimentos de Jesus, um movimento duplo, se afastando dos judeus e se aproximando dos samaritanos.
Jesus se aproximando dos rejeitados, que é aquela samaritana, e ofertando-lhe salvação. E depois, um terceiro momento, Jesus revelando a graça salvadora para aquela mulher. O que eu posso dizer para os irmãos é que Jesus, ele mostra para mim e para você nesse texto, que como missionário que ele era, ele quebrou barreiras, ele transpôs barreiras geográficas. Primeiro momento, eu e você sabemos que o nosso Jesus, ele saiu da onde? Saiu do céu, saiu do trono e veio a esse mundo. Rompeu ou não rompeu? Rompeu barreiras geográficas. Mas não foi só isso. Jesus ainda caminhou por toda aquela região ali a pé. Não é como hoje é fácil. Hoje nós temos Uber, temos ônibus, carro, bicicleta, moto. Alguns lugares, algumas cidades do Brasil tem metrô, do mundo, né? Tem metrô, avião. Jesus caminhava a pé. Ele foi um homem que se cansou e teve sede. E fez tudo isso por quê? Para alcançar eu e você. O que é interessante é que Deus também rompeu barreiras. Qual foi a barreira que Deus rompeu? João 3,16, enviou o seu Filho único para morrer por mim e por você. Jesus também rompeu barreiras, ele se desgastou no seu corpo humano, sofrendo sede, se desgastou por nós. Mas ele ensina para mim e para você que é a igreja de Deus nessa noite, que para nós fazer missão, nós precisamos fazer o quê, pastor Zé de Moraes? Nos gastar. Não adianta eu e você pegarmos e falar assim, pastor Walter, mas é difícil demais fazer a obra de Deus. É difícil demais fazer a obra missionária. Então quero dizer para você que fazer coisas boas dá trabalho. Fazer coisas que vai ficar para lá, para entesourar lá no céu, não é fácil. Tem que suar a camisa, tem que se desgastar, tem que andar a pé como Jesus andou, tem que ir ao sol do meio-dia, sentir cansaço, sentir sede, quebrar barreiras, para fazer a obra missionária. E Deus conta comigo e conta com você, para nós fazermos a obra missionária do Senhor. E quem nós vamos alcançar, pastor Aneí? Jesus, ele vai atrás dos rejeitados, daqueles que nem nome têm. Alguém sabe o nome daqueles noivos, daquele casal que teve a água transformada em vinho lá, em Caná da Galileia? Ninguém sabe. Foram abençoados por Deus. Ninguém sabe o nome desta mulher samaritana, mas foi alcançada por Deus. Quando a Bíblia fala um nome de alguém, no capítulo 3, que era Nicodemos, esse nós sabemos o nome. Eu pergunto para você, esse foi alcançado? A Bíblia não diz. O Senhor alcança aqueles que são rejeitados, que ninguém dá nada. É desses que Ele chama eu e você. Vamos ficar de pé, irmãos? É desses que Ele chama eu e você para nós irmos atrás. Lá em Caná da Galileia, aquelas pessoas precisavam de um milagre em cântaros de água. Mas aqui, nessa mulher samaritana, ela precisava de um milagre, de uma água viva, água saltitante que poderia jorrar vida eterna na vida daquela mulher. Amém? Então, eu acho que nós podemos, desse pequeno texto que nós estudamos aqui nessa noite, refletir em tudo que foi dito. Que essa graça salvadora, se é revelada a nós, é uma doutrina fundamental e a mais importante, porque quando eu e você entendermos primeiro quem somos, como eu disse lá no início, Jesus precisou expor. Quando faltou o vinho, lá em Caná da Galileia, aquele casal foi exposto ao vexame. Imagina uma festa de casamento,
Aquela família estava sendo exposta ao vexame. Eles precisou de uma exposição ao vexame para eles entender que precisava de Jesus. Nicodemos, Jesus falou: Nicodemos, você é um teólogozão bom, né? Mas teologia sua não serve para nada. Sua justiça própria não serve para nada. Você está em trevas, Nicodemos. E precisa ter luz na sua vida. Nicodemos também foi levado a expor quem ele era. Essa mulher samaritana, Jesus precisou expor ela, dizendo: você teve 6 homens, né? Mas que sede dessa mulher, hein? 6 maridos, uma sede que não saciava, e o 6º nem era casado. Que sede desta mulher! Dos relacionamentos, teve vários relacionamentos, Maria Celestina, mas nenhum deles preencheu o vazio daquela mulher. Amém, meus irmãos? E o Senhor Jesus não quer expor eu e você a vergonha. E quando acontece na minha e na sua vida, de Deus nos expor, é porque Deus quer que nós nos enxerguemos para nós sabermos quem Ele é. Quem pode levantar a mão nessa noite e dizer: eu sei quem o Senhor é, porque eu estou olhando para mim e vejo que eu nada sou, e o Senhor é tudo na minha vida. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Peço perdão aí, pastor, 10 minutinhos. Pai querido, Deus eterno, Senhor, te agradeço, Pai amado, por esta palavra que o Senhor traz a nós nessa noite. Pai, que o Senhor venha, Deus, trazer revelação para mim, para os irmãos que estamos aqui nessa noite, porque a Tua palavra, Deus, é alimento, que nós possamos entender quem somos, nós possamos entender, meu Pai amado, as nossas fraquezas, as nossas necessidades e nos enxergar, porque muitas vezes, meu Pai, não nos enxergamos, mas a Tua palavra mostra quem somos, para nós entendermos quem o Senhor é, e aí, Senhor, aceitarmos a Ti como Salvador, e jorrar água saltitante, que nos conduz à vida eterna. Esta é a minha oração para a igreja da sede nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Volto para o pastor. Deus abençoe, pastor Aneir. E a presença, né, muitos irmãos aqui. Deus abençoe você que nos assiste. Nas doutrinas fundamentais, adoração, né? Adorarmos a Deus em espírito e em verdade, né? Verdadeiramente. Se encontra aqui um casal aqui, por gentileza, coloque sobre os pés. Vamos recebê-los aqui. Qual o nome do irmão? Pastor Adolfo? Irmã Márcia. Vamos recebê-los aqui. O que diremos a eles? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Amém? Irmãos, nós vamos tirar uma oferta e eu pergunto para os irmãos aqui. Eles estiveram aqui domingo, nós apresentamos eles. O pastor Toninho, né, indicou. Coloca sobre os pés aí, meu amigo, de camisa alaranjada. Eu esqueci o nome dele, falou não. Vai congregar conosco aqui, pastor. Vamos recebê-los também? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Esta igreja ama vocês, né? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui, se tem alguma objeção dos irmãos que estão aqui. A gente pode cantar parabéns depois do dia do aniversário, não? 4 dias, 5 dias, 6 dias, pode? Uns 6 dias, pode? Semana passada, na quinta-feira, eu mandei, né, as felicitações para o nosso pastor Alberci. E aí eu estava aqui de prontidão e esqueci, irmãos, é muita coisa. Hoje, a hora que eu cheguei, hoje foi muito corrido para mim. Às vezes atrapalha até na leitura, sabia disso? Aquela agitação, assim, parece que você fica tão energizado, né, de tanta movimentação. Então, eu vou pedir daqui um pouquinho, nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Você tem a oportunidade de fazer investimento na sua vida, na obra de Deus, né? Você já está adorando a Deus por você se fazer presente aqui nesse ensino. Palavra maravilhosa, Deus abençoe, pastor Aneir. É isso que Deus tem para a igreja, os talentos, né? Deus vão aí mostrando para nós, aí nós vamos caminhando, aprendendo, todos nós vamos aprendendo junto. E não deixa de participar, irmãos. Convida mais irmãos e venha, é uma bênção quando nós estamos aqui. Vamos louvar a Deus com as nossas ofertas, depois vamos ter um parabéns aí para o pastor Alberci. Hino 42, por favor.
Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. Ao Filho do eterno Deus, com glória eterna, glória divina, glória para sempre, glória, 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 com glória coroai. Ó escolhidas gerações do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória eterna, glória divina, glória para sempre, glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai. Ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões, com glória eterna, glória divina, glória para sempre, glória, 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 com glória coroai. Amém. Pé, né, irmãos? Vamos cantar parabéns, pastor Albeci. Traz a esposa. Então vamos. Parabéns Pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Pai do Senhor. Espera aí, tem oração. O pastor irá orar por vocês. Espera aí. Deixa comigo. Glória a Deus. Chega aqui. Abençoado até o tutano, né? Deus possa dar o crescimento espiritual, conhecimento, força, vigor físico, financeiro, bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Vem aqui dois pastores, pastor Zé Machado e pastor Toninho, por gentileza. Vem ficar aqui do lado dele aqui. Pastor Célio também. Vem aqui ficar aqui do lado aqui do pastor Albeci. De frente para a câmera. De frente para a câmera aí. Vamos orar, abençoar a missionária Dalva aqui também. Vamos orar. Vamos pedir as bênçãos, né? Na vida do pastor Albeci, que haja prosperidade em ambos os sentidos, da forma de Deus, como Deus quer. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Senhor, Deus Pai, muito obrigado por esse culto de ensino da Tua Palavra, que nós possamos entender como adorar a Ti em espírito e em verdade. Lhe agradecemos por esta noite tão maravilhosa, tão rica, ó Deus amado, um aprendizado para nós aqui. Que seja da Sua forma, do Seu querer sempre, ó Pai. Também lhe agradecemos, ó Deus amado, pela vida do pastor Albeci, juntamente com a esposa e família.
Senhor, que ele possa prosperar, ó Deus amado, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dele, ó Deus amado, abençoando-lhe, ó Deus amado, aonde estiver, ó Deus amado, indo com ele a bênção, ó Deus amado, alcançando a bênção na vida dele, prosperidade espiritual, física, financeira, de conhecimento e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, lhe agradecemos pela vida dele, ó Deus amado, lhe agradecemos por esta noite estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus oramos assim. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, ele merece toda a honra.